A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Vamos meditar hoje a passagem que está em Jó, capítulo 1, versículos 6 seguintes. Diz a palavra do Senhor: Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: De onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: É sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra? Estende, porém, um pouco a tua mão, e toca em todos os seus bens, para ver se não te lançará maldições na cara. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está a teu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceu os sabeus e roubaram tudo, passando os criadores ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas, pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo. Depois de passarem os criados ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou mais outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Assim seja bendito o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem disse coisa alguma insensata contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu, rezando, me preparando para esse grande momento, porque para nós é um momento grandioso. A gente medita a palavra, a gente reza, esse grande grupo de oração que é o Sorrindo para a Vida. Me via muito essa expressão, né? Essa expressão que a gente usa muito assim: esse aí tem paciência de Jó. E ali eu fui rezar em cima dessa palavra, também trabalhando 2 palavras que têm que ser entendidas em nossa vida:
a grande diferença de tentação e provação. Deus não tenta os seus filhos, mas permite as provações. A permissão de Deus para as provações da nossa vida gera em nós resiliência, resistência, o lutar e não desistir. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Lutar sempre, desistir jamais. É bom entendermos que a provação gera isso. Quem tenta é Satanás. Ele é o tentador. A história de Jó é uma das mais conhecidas, com certeza, na história do Sorrindo para a Vida. Entre tantas pregações, essa já deve ter acontecido várias e várias vezes. Mas que bom que a palavra de Deus, ela não é repetição, ela é renovação diária. Porque hoje, nesse dia 6 de novembro de 2025, muita gente está acompanhando pela primeira vez. E essa palavra é para você. A história da paciência de Jó. Deus não tenta, Deus permite provação. Meu Deus, quantas vezes eu, Padre Bruno, com certeza os meus irmãos, falamos isso, né? Paciência de Jó. Eu só vim entender, e confesso a você, só entendi depois da minha caminhada na Canção Nova, nesses quase 25 anos que caminho, 25 anos de chamado. A gente vai aprendendo, né? Fazendo os estudos. Eu fui entender a força desta expressão, pois dentro dessa frase está embutido, posso dizer assim, dentro dessa frase, porque quando o Padre Jonas nos ensinou, aguenta firme meu filho, se a gente for pegar essa frase, se eu falar assim, Valdênia, Peter, Patrícia, Sapo, pega essa frase e anota aí, aguenta firme meu filho, não é passagem bíblica, não, é uma expressão que o nosso pai fundador nos ensinou. A gente faz um estudo com essa frase única. Dentro desta frase, paciência de Jó, há um roteiro de vida para os filhos de Deus. O livro de Jó mostra que Deus permite que os justos sofram. Santa Teresa d'Ávila, é justo o que muito custa, o que muito vale. É justo o que muito custa, o que muito vale. Eita, como é forte isso. Sem que isso seja um problema para a infinita bondade e justiça de Deus, Ele permite que os justos sofram. O livro de Jó vai desenvolvendo este tema de modo a responder os principais questionamentos a respeito do porquê os justos sofrem. E é uma pergunta que a gente faz sempre, né? Mas por que isso, meu Deus? Ontem, 2 irmãos vieram conversar, mas por quê? Eu disse, irmão, a paz do Senhor, para quê? É para quê, Padre Bruno? Não é o porquê, é o para quê. Jó é um grande inspirador para as nossas vidas. Jó é um grande inspirador para as nossas vidas, pois o seu sucesso, suas perdas, seu recomeço, gente, é impressionante na sequência dessas leituras, quantas situações sequenciais. Ele foi perdendo os animais, ele foi perdendo aquilo, foi perdendo depois os filhos, e ele termina dizendo mais do que, isso é uma oração, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu, seja bendito o nome do Senhor. Jó não abriu a boca para reclamar, para murmurar, e olha, ele tinha todas as armas na mão para chutar o pau da barraca, é verdade ou não é? Mas ele não fez isso. Ele deu uma resposta diferente. Jó é um grande inspirador. E ele nos inspira a recomeçar. Inúmeros filhos de Deus
a aprender. Ele ensina isso, que nós como os filhos, ele nos ensina a aprender sobre essa relação de confiança e fidelidade ao Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Um homem que soube ser grato a Deus. Jó foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova de fidelidade de Jó já pode ser vista na afirmação que dele mesmo desviava-se do mal. O próprio Deus desviava-se do mal, afastava-se do mal. O próprio Deus testemunhou. Imagina, porque quando diz a palavra, né? Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles estava, não é que Satanás estava na lista dos filhos, não, ele entrou de intrometido ali. E aí o próprio Senhor falou assim: de onde vens? Acabo de dar umas voltas na terra. Respondeu ele, né? E o Senhor perguntou: reparastes meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, teme a Deus e afasta-se do mal. Ou seja, o próprio Deus testemunhou sobre Jó. Jó era um homem piedoso. A palavra fala que Jó inicialmente teve 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento e provação, o qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe retribuiu, concedeu que fosse pai de outros 10 filhos mais. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei. Um homem fiel e abençoado por Deus, perdeu, mas não reclamou. Foi provado, mas não deixou que o mal o tentasse a murmurar. Um homem fiel e abençoado por Deus, num dia só perdeu todas as suas posses e seus filhos. Logo depois foi atacado, porque se você pegar a palavra, a sequência dessa leitura, nós vamos ver que ele foi tomado de uma terrível enfermidade. Se você ler, né Valdenião? O resto é do que Jó vai passando, onde ele pegava caquinhos de pedra para limpar as suas feridas, que eu não quero nem dizer o que saía. Está lá escrito na palavra do Senhor. Mas não abriu a boca para murmurar. Os amigos os condenaram, discutiam com ele para provar a sua culpa, né, para dizer. E ele segurou. O livro de Jó trata esse assunto como os mais difíceis na experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento. Sofrer sem deixar de amar. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. Ontem na liturgia, na missa do clube, eu falava sobre o amor, porque a liturgia estava inserida nisso também. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar também é sofrer. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Você quer a vitória? E a gente fala que a cruz é sinal de vitória com tanta alegria, mas para chegar à vitória tem que saber passar pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Jó entendeu isso. Pessoas boas sofrem. Não pensa que o sofrimento está... Não, as pessoas boas também sofrem. Talvez um ponto principal do livro é o simples fato de entendermos que pessoas fiéis a Deus sofrem nessa vida. Quantos sofrimentos? Mas Deus quer que sofra? Não, são permissões para que a gente cresça. O sofrimento nos faz crescer, o sofrimento nos faz ir além, o sofrimento nos faz olhar, e com um olhar visionário, para aquilo que há de vir. Diz a palavra do Senhor que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória eterna. Então as pessoas boas sofrem. O primeiro versículo do livro já define do ponto de vista de Deus, né? Quando diz assim, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma pessoa boa, mas passou pelos sofrimentos. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Eu sempre costumo dizer assim, eu acho que você já deve ter ouvido, olha, a nossa vida, quando está tudo muito tranquilo, ponto de interrogação. Porque a gente passa, a vida do cristão é renunciar a si mesmo e carregar a cruz de cada dia. Se eu abrisse aqui para Patrícia, para Valdênia, você conhece a história da Val? Você conhece a história do Peter? Se eu abrisse para o Sapo, cada um de nós temos uma história. Mas a nossa resposta tem nos feito resilientes em permanecer até o fim. O diabo quer nos derrubar com o sofrimento. E como a gente vence o sofrimento? Proclamando o que o Peter falou na canção. Proclamando que Jesus é o Senhor. A palavra tem poder. Deus deu, Deus tirou, assim seja, bendito seja o nome do Senhor. Faça essa experiência hoje, de proclamar o senhorio de Jesus sobre toda a tua vida. O diabo, ele quer nos derrubar com o nosso sofrimento. O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros capítulos de Jó. O que foi que o diabo quis fazer? Ele quis acabar com a vida de Jó. Ele quis tentar, ele tentou Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um homem, um dos mais idôneos. Depois ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus, usando todas as tentações imagináveis para vencer. Está lá em Mateus, tentou Jesus com sofrimento. O diabo entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que as pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade pessoal. Então, pelo amor de Deus, então, esse negócio de ser de Deus é melhor ficar na minha. Não dá mais para voltar. Você conhece a palavra do Senhor. Você sabe que você é da luz, não das trevas. Você sabe que você é trigo, você não é joio. Nós estamos no mundo, mas somos do céu. Somos de Jesus. Sabemos o nosso lado. Já temos a definição em nós. Agora cabe a nós o lutar diariamente e ter as estratégias certas. É bom entendermos que temos que entender a palavra amigo, porque alguns amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo do seu sofrimento e combinaram ir juntamente olhar para ele e consolá-lo. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. Então, olha, se você não tem o que falar, cala esta boquinha. Quando você vê uma pessoa, eu acho que foi a Val que falou isso. Meu Deus, quem foi? Não foi a Val. No falecimento da sua mãe, do seu pai, que alguém chegou para você e falou assim, eu não tenho nada para dizer. Como foi? Fala aí, Val. Eu encontrei com o padre Fabrício, da comunidade Canção Nova, e as pessoas iam dizendo muitas coisas, e enfim, a minha mãe, meu pai já era falecido, minha mãe tinha acabado de falecer. Ele me abraçou e ele disse assim, eu não sei o que te dizer e não imagino o tamanho da sua dor. Pronto, falou tudo. Falou tudo. Como também poderia ter amigos que chegassem, poxa, você é da Canção Nova, serve a Deus, Deus tirou a tua mãe. Aconteceu também. Não é, Val? Então, temos que ter cuidado no que vai falar. Aqueles amigos tentaram, mas só causou perturbação e desânimo, show da nossa vida.
A mesma coisa acontece hoje, quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar sobre algum caso triste, de alguém que teve ameaça, doença e morreu. Eu quero dizer para você, se você vê alguém sofrendo, palavra que não é bíblica, mas é palavra que alimenta a alma. Olha para ela e fala, aguenta firme. Ontem, quando acabou a missa do clube, eu fiquei mais de meia hora abraçando o povo de Deus ali no santuário. Eu acho que umas 10 pessoas me vieram pedir bênção com suas enfermidades. Pessoas fazendo o tratamento de câncer, pessoas já com diagnósticos seríssimos. E para todas elas eu falei, aguenta firme, faça o que lhe cabe. Tem 2 livros de frases, um azulzinho e um vermelho. Não sei se é esse, mas uma das frases é essa. O que cabe a você faça, o difícil Deus ajuda, o impossível Ele vai realizar. Faça o que lhe cabe, aguenta firme. Agora uma pessoa vem para mim, eu vou falar, ô tadinha, ô minha filha, olha, é difícil, né? Eu vou rezar, mas olha, não. Força, coragem, ânimo, Deus contigo. Deus não explica tudo. Tudo é o tempo de Deus. Não pensa que Deus explica todas as coisas e dá os detalhes para você. Não, tudo tem a sua hora. Foi o tempo que Jó foi entendendo. Ele foi fiel imediatamente. Ele já não deixou que a tristeza, o sofrimento lhe fizesse murmurar e abrir a boca para maldições. Mas com o tempo Jó foi entendendo. Quando sofremos, é natural, é da natureza humana perguntar por quê. Eu já fiz isso, você já fez isso. Jó, depois, mesmo com a afirmação, também fez essa pergunta, porque lá em Jó, capítulo 3, 24, ele pergunta ao Senhor. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. E é interessante, o importante observar, que Deus não responde todas as nossas perguntas. Deus não responde. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante a boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos ponderando o problema. Quando o Senhor falou no fim do livro, Ele não explicou o porquê, mas a gente tem certeza o para quê de tudo isso. Deus afirma que o homem não é capaz de entender muitas das coisas e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Na verdade, Jó capítulo 42, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus não responde tudo, mas eu preciso dizer para você, depois do sofrimento vem as bênçãos de Deus. Depois do sofrimento, depois da cruz, vem a vitória. Por isso que você precisa é paciência, saber esperar. Aí entra a famosa frase célebre, a paciência de Jó. Mas não é apenas paciência, é um conjunto, meus irmãos, de resiliência, de resistência, de oração. Olha que lindo, reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil, Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Como o Padre Bruno gosta de falar, Deus não demora, Deus capricha. Deus capricha. Eita, eu posso dizer, Deus caprichou. Deus capricha. Deus tem o melhor. É fácil? É não, meu filho, porque a gente sofre. É lapada, é lágrima.
mas com você, eu também quero fazer essa experiência. Entender a força da provação e lutar contra toda a tentação. Responder diferente. E ter a certeza que Deus agirá. O sofrimento desta vida é temporário. É um tempo. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. Amém. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências doloridas. Mas a crise passou, a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. A mesma coisa acontece comigo e com você. Deus deu, Deus tirou, assim seja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero jamais, e aí caminho para encerrar. Não estou desmerecendo o teu sofrimento, porque você cai na tentação agora de dizer: Padre, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu falo para você: e você sabe o que a gente passa? Você sabe o que eu passo? Quem olha o Padre Bruno todo dia, cafezinho, canequinha na mão, ó, bom dia! Você sabe? Mas aprendemos a dar respostas. E a cada dia, entendendo que os sofrimentos do tempo presente não se compara, não define o que somos e o que cremos. Nós cremos na vida eterna. O sepulcro está vazio. Coragem. Não é a doença, não é a morte, não é a separação, não são as dívidas. Nada nos separa do amor de Deus. Quando a gente mantém o entendimento e deixa de perguntar por quê e vive na certeza que o para quê de Deus é o melhor para mim e para você. Aguenta firme. Tenha força, tenha fé, tenha paciência. A paciência de Jó, que é a fidelidade de cada dia. Não murmure, não reclame, exorcize todo o mal. E com certeza, muitas graças serão alcançadas na tua vida. Porque a palavra diz, e eu termino assim: depois do sofrimento, Jó passou por uma grande graça e uma grande retribuição. E aí, meu irmão, não é troca, viu? Eu faço para receber. Não, não é isso. É fazer sem esperar. Na certeza que Deus vai agir na nossa vida. Que o Senhor te conceda a expertise, esteja atento às coisas e entenda que a nossa luta é espiritual. Eu quero terminar com essa frasezinha que eu há tempo tenho meditado com ela. Lembrei muito do meu avô esses dias, Adailton Coelho Costa, meu avô que foi escritor, um homem de tantas graças, caminhando aí, já faleceu, mais de 100 anos se tivesse vivo. E uma vez meu avô falou para mim sobre a fênix. Ele escreveu um livro, A Fênix Paraibana, e ali ele falava que a fênix é um animal da mitologia grega que se reinventa, né? E ali falava de águia e tal. E aí me lembrei dessa frase: a águia não luta com a cobra no chão. Ela leva a cobra para o céu, muda o campo de batalha e logo depois solta. A cobra não tem nenhuma resistência, poder e nenhum equilíbrio no ar. Em seu terreno, a serpente é poderosa e mortal, mas no ar ela é inútil, fraca e vulnerável. Eu quero dizer para você: leve a sua luta, os seus sofrimentos para o céu, em oração, e Deus assumirá as tuas batalhas. Não lute contra o inimigo na sua zona de conforto, mas mude o território da batalha. Leve para o alto e você terá a certeza da vitória. Quando a terra não tem solução, o céu já está tomando as providências. Deus abençoe você. Vamos